Olá, meu aluno, estou de volta para mais um bloco, curso de exercícios Banca VUNESP, questão número 2. Vamos lá, vamos ler a questão. Bom, assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas do enunciado a seguir, observando a concordância nominal e verbal de acordo com a norma padrão. Então, uma coisa importante, respectivamente. Quando isso aparecer no enunciado, significa que a ordem importa. A primeira lacuna tem que ser preenchida pelo verbo praticar, no caso aqui. A segunda lacuna, pelo verbo constituir. A terceira lacuna, pela palavra meio, meia. A quarta lacuna, pela palavra necessário, necessária. Então nós temos que preencher a lacuna de forma correta, observando a norma padrão. Mas envolve agora a concordância nominal e verbal. Então, a gente sabe que a concordância verbal é a harmonia entre o verbo e o sujeito, o verbo concordando com o sujeito, e a concordância nominal é a harmonia entre dois nomes, normalmente adjetivo, substantivo, advérbios, alguns casos nós vamos trabalhar aí para resolver esse bolo doido. Então vamos lá, primeiro passo, vamos dar uma lida preenchendo a lacuna com o verbo, mas não fique preocupado com a forma do verbo, só para fazer um sentido. Mais de um aluno conhecido meu não pratica ou não praticam gentilezas, infelizmente. Então, o primeiro passo, qual o sujeito? Quem é que não pratica gentilezas, infelizmente? Mais de um conhecido meu. Mais de um conhecido meu. Quando você tem essa expressão aqui, ó, mais D e menos D, olha como é que funciona a concordância, com mais D e menos D. A concordância deve ser feita com o numeral. Então, quando você trabalha com mais D e menos D, nós temos mais de um aluno. Se eu fosse preencher com o verbo chegar, eu falaria mais de um aluno chegou. Aí alguns devem pensar, mas mais de um, Pedro, tem que ser plural. Não é pela ideia, é pela palavra. Então, mais D e menos D, a concordância é feita com o numeral. Um chegou. Mesma coisa aqui embaixo, menos de 2 alunos, a pessoa, tem que ser singular. Menos de 2, não tem como. Menos de 2 alunos, eu falo chegaram. Menos de 2 alunos chegaram. Por quê? Porque qual o numeral aqui? 2. 2 chegaram. Então, preste atenção, mais D e menos D, concordância feita com o numeral. Voltando à questão, nós temos mais de um conhecido meu. Qual o numeral? Porque esse cara é o sujeito. Qual o numeral? Qual o núcleo? 1. E eu falo que o quê? Praticam ou pratica? Pratica. Então, a letra A já foi para o espaço. A letra D já foi para o espaço, estamos com a B, C e E. Então já elimino a letra A, já elimino a letra D. O primeiro passo foi dado. Para alguns, certos gestos constituem ou constituem coisa de idiota. Certos gestos eu tenho o sujeito. Núcleo, gestos. Núcleo no plural. O verbo concorda com o sujeito, com o seu núcleo, né? Então eu falo constitui ou constituem? Constituem. Constituem. Então, aí você já elimina a letra B, constitui, a letra C, constitui, e nós temos aí já o gabarito sendo a letra E. Só vou completar a lacuna. De gente meia ou meio fora de moda. Quando você fala que o cara é fora de moda, isso aqui é uma locução adjetiva. Não tem valor de adjetivo? Um adjetivo em forma de locução. O cara é fora de moda, o cara é demodê, o cara é brega. É a mesma coisa, né? Ou seja, ele quer que você preencha com meio ou com meia. Como é que funciona essa concordância envolvendo a palavra meio? Quando estiver ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um advérbio, ou seja, ao ava, adjetivo, verbo, advérbio, ela simplesmente não varia. Ou seja, nas outras situações,
Se ela estiver ligada a qualquer outra classe gramatical, a palavra irá variar. Então, se eu falo, ela ficou nervosa, eu percebo que nervosa é uma característica dela. Nervosa sendo uma característica, nervosa é o adjetivo. Sendo um adjetivo, que faz parte do ava, a palavra ligada a um adjetivo, ela é classificada como advérbio. Por isso ela não vai variar. Ela é invariável. Então eu falo meio nervosa. Ela não vai variar. Aqui, se você fosse classificar, seria até um advérbio de intensidade. Ela não ficou nem muito nervosa, nem pouco nervosa, ela ficou meio nervosa. Então tome cuidado aí, a palavra meio, ela é muito cobrada. Ah, Pedro, mas isso aí eu já sei. Sim, reforce o conhecimento, não subestime uma questão de língua portuguesa e nem de matéria alguma, tá legal? Isso é muito importante, pé no chão, tá legal? Vamos lá. Ela comeu banana. Banana não é nem adjetivo, nem verbo, nem advérbio. É o nome de uma fruta. Ou seja, quem é usado para designar coisas? Substantivo. Substantivo. Então, o substantivo é aquilo que dá nome às coisas. Então, se o substantivo apareceu, ou seja, a palavra meio, ela não está ligada nem ao adjetivo, nem ao verbo, nem ao advérbio. Então, ela varia. Aqui eu boto não varia. E aqui eu boto varia. Se varia, banana é uma palavra feminina no singular. Então, ela comeu meia banana. E em cima, se eu colocasse elas ficaram nervosas. Elas ficaram meio nervosas. Embaixo, elas comeram bananas. Elas comeram meias bananas. Iria variar. Então, vamos voltar à questão. Aparece assim. Se é uma locução adjetiva, tem valor de adjetivo, eu falo que tem gente meio fora de moda. Ela não varia. Tá legal? Isso acontece muito em prova. Mais um detalhe muito importante. Com esses, pontinho, pontinho, paciência. Aí ele coloca necessario ou necessariar. Como é que funciona a concordância com essas expressões? É bom, é necessário, é proibido, é permitido, tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Observe o determinante. Quem é o determinante? O cara que acompanha o substantivo da questão. Por exemplo, entrada, eu estou usando o determinante artigo. Entrada aqui, ó, eu botei aquela. Eu estou usando o pronome demonstrativo. Demonstrativo. E aqui, eu não estou usando. Então, toda vez que você encontrar o verbo ser, já pense logo nas expressões é bom, é necessário. Por quê? Porque se não aparecer determinante, ela não vai variar. Ou seja, entrada é bom, entrada é necessário, entrada é permitido, mas qualquer determinante, qualquer um, já faz com que a expressão deixe de ser expressão e faça a sua fricção. Então, a entrada é boa, a entrada é necessária, necessária, a entrada é permitida. Beleza? Mesma coisa aqui, aquela entrada é boa, aquela entrada é necessária, necessária, aquela entrada é permitida. Então, quando há a presença do determinante, varia. E quando não existe o determinante, não varia. Aí você sempre vai trabalhar com essa relação de harmonia, concordância aí, neste caso, dessas expressões. Então, voltando à questão, como é que eu preencho a lacuna? Com esses, pontinho, pontinho, paciência. Está vendo como o nome paciência, o substantivo paciência, não possui determinante? Se não possui determinante, eu já sei que é necessário paciência. Então, o gabarito, sem dúvida, questão número 2, letra E de escola. Tudo bem? Tranquilo?
Então vamos lá, vamos à questão número 3. Questão número 3, aí. Voltar aqui, fiz besteira. Questão número 3, vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Ele foi bem direto de que a opção correta quanto à concordância verbal. Se você encontrar um erro de concordância nominal, não importa para a questão. Ele quer uma que esteja correta em relação à concordância verbal. Foco ao verbo. No SIEJA, Campo Limpo, não existe advertências aos estudantes. Não existe. Vamos lá. O verbo existir tem por sujeito advertências. Então, advertências é o sujeito. Sendo um sujeito no plural, o verbo tem de concordar com o sujeito. O verbo existir tem de ficar o quê? No plural. Então, no SIEJA, Campo Limpo, não existem divergências aos estudantes, nem se dedicam períodos à recuperação. Nem se dedicam período. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Se eu for classificar, eu tenho. Se quem dedica, dedica alguma coisa a alguém, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Sendo um verbo transitivo direto e indireto, este ser vai ser um pronome apassivador. Logo, aquele que seria o objeto direto, ou seja, períodos, vai ser chamado de sujeito paciente. E é um sujeito paciente no plural. Logo, o verbo tem que ficar no plural. Tá legal. Só que o erro ali do verbo existir já eliminou a letra A. Tudo bem? B de bola. No SIEJA, Campo Limpo, não há advertências. Não há. Tá certinho, ó. É o verbo haver no sentido de existir. É aquele verbo chamado de verbo impessoal. Então ele fica o quê? No singular. Há advertências aos estudantes, nem se faz períodos de recuperação. Olha aqui. Quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Este se ligado a um verbo transitivo direto, nós já vimos. É um pronome apassivador. Tá vendo como cai muito na VUNESP? Pronome apassivador, o que ele faz? Ele transforma o objeto direto em sujeito paciente. Qual o núcleo do sujeito? Períodos. Se o núcleo está no plural, o verbo tem de concordar. Então eu falo, não se fazem períodos de recuperação. Então cuidado aí, letra B de bola, podre, erradíssima, tá fora. Letra C. No SIEJA, Campo Limpo, não se faz advertências. Olha aí. Quem faz, neste caso, faz alguma coisa a alguém. Ou seja, faz o que? Advertências a quem? Aos estudantes. Então nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Não podemos nos esquecer da palavra ser. Ligado ao VTDI, ou seja, um verbo que tem a letra D na transitividade, vai ser pronome apassivador. Aí eu vou procurar quem seria o objeto direto. Aí você pô, advertências. Opa, foi transformado em sujeito paciente. E é um sujeito paciente no plural. Então o verbo tem que ficar no plural. Por isso tem de ser o quê? Fazem. Não se fazem advertências aos estudantes. Nem se dedica períodos à recuperação. Mesma coisa. Ó. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém. Verbo transitivo, direto e indireto. Tem a letra D no verbo? Tem. Então este ser vai ser pronome apassivador. Sendo um pronome apassivador, períodos, que seria objeto direto, vai ser chamado de quê? Sujeito paciente. Se alguém lhe perguntar, claro que eu vou falar disso na banca VUNESP, a parte de vozes verbais, mas isso aí, sujeito paciente, pronome apassivador, isso faz parte de uma estrutura de voz passiva sintética, chamada também de voz passiva pronominal. É a voz passiva que envolve o pronome, tá legal? Só a título de curiosidade para a questão. Mas períodos no plural, então o verbo tem que ficar no plural. Ou seja, dedicam, nem se dedicam períodos à recuperação. Então a letra C também está fora. Letra D. No SIEJA, Campo Limpo, não se fazem advertências. Quem faz, faz alguma coisa a alguém, aos estudantes. Este ser, pronome apassivador, ligado a um verbo que tem a letra D.
advertências, sujeito paciente. Era objeto direto, veio o pronome passivador e pum, transformou em sujeito paciente. Sujeito no plural, verbo no plural. Bom, primeiro ok. Segundo, nem existem períodos de recuperação. Existem está no plural porque o seu sujeito está no plural. Então, também está ok. Logo, a letra D de dado é a melhor. Letra E. No CIA de Campolim não se fazem advertências. Beleza, os alunos, quem faz alguma coisa a alguém. Este C, pronome passivador. Advertências seria objeto direto, veio o pronome passivador e o transformou em sujeito paciente. Sujeito paciente no plural, verbo no plural. Primeiro ok. Nem existe períodos. Existe tem por sujeito períodos de recuperação. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Então nem existem períodos de recuperação. Então está errada, eliminamos a letra E, gabarito da questão número 3, letra C de casa, item C. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar. Questão número 4. Os dados do sistema de seleção unificada comprovam que a diferença de percentual entre os candidatos à medicina egressos, tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas, foi quase nulo ou nula, pois eles tiveram desempenho bastante ou bastantes semelhante ou semelhantes. Caramba, Pedro, como é que funciona? Olha só, vamos devagar. Primeiro vamos localizar o sujeito. Então nós temos os dados do sistema de seleção unificada comprovam que a diferença de percentual entre os candidatos egressos, tanto de escola particular quanto de escola pública, foi quase nula. Ou seja, nulo está fora. Primeiro passo. Segundo, pois tiveram desempenho semelhante. O desempenho que foi semelhante. Peraí, se o desempenho foi semelhante, que eu já sei que é semelhante, semelhantes, fora. Semelhantes, fora. Já eliminei. A palavra bastante, como é que funciona? A palavra bastante é a mesma lógica da palavra muito. A palavra muito, se você troca a expressão por muito ou muita no singular, você usa bastante no singular. Mas se você troca por muitos ou muitas, você usa bastantes no plural. Então olha só como é interessante este caso de concordância. Isso aqui é o pulo do gato. Mas eu quero fazer pela teoria. Teoria significa, se o bastante estiver ligado ao adjetivo, a um verbo ou a um advérbio, ele não vai variar. Ou seja, ele não varia em 3 situações. Não varia. E se estiver ligado a qualquer outra coisa no planeta, vai variar. Então, ela ficou nervosa. Vamos de novo. Nervosa é uma característica. Então, nervosa é um adjetivo. Sendo um adjetivo, um verbo ou um advérbio, a palavra não varia. Então, eu coloco bastante. Ponto. Pedro, mas eu queria trocar pela palavra muito, para usar o teu bizu. Ótimo. Ela ficou muito nervosa. Se ela ficou muito nervosa, ela ficou bastante nervosa. Tá legal? Bom, ela comeu bananas. Na verdade, ela comeu bananas. Bananas é o quê? É um substantivo. Se é um substantivo, ou seja, não é nem adjetivo, nem verbo, nem advérbio, a palavra vai variar. Se ela vai variar,
eu falo bastantes bananas. Tá ligado? É um substantivo. Pedro, eu quero trocar pela palavra muito, vamos embora. Ela comeu, você falaria como? Ela comeu muitas bananas. Muitas, então bastantes. Eu vou até colocar o sinal de igual para que você não demole em relação à palavra bastante. Muitos não sabem nem que a palavra bastantes existe. E existe sim, e cai com frequência em prova. Por isso, voltando à questão, nós temos bastante semelhante, ou seja, gabarito, letra C. Questão número 4. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. Item 5. Item 5. Opa, passei. Item 5. Pato manco. O termo da política norte-americana é usado para classificar executivos eleitos cuja aprovação popular e minoria no legislativo, ou seja, aprovação popular e minoria no legislativo, os, incapacitados de alterar significativamente a vida dos governados. Então vamos ao primeiro verbo. Qual o primeiro verbo que ele vai preencher? É o verbo deixar. Na sua forma singular ou na sua forma plural? Porque a questão pede. Em conformidade com a norma culta da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente. Você tem que preencher a lacuna com esses verbos. Então, o verbo deixar, vamos lá. Vai preencher deixa ou deixam? Vamos ver. O termo da política norte-americana é usado para classificar os executivos eleitos cuja aprovação popular e minoria no legislativo, sujeito composto. Quando o sujeito for composto e aparecer antes do verbo, a concordância deve ser feita com o verbo no plural, chamada de concordância gramatical. Então, verbo deixar, os deixam, ou seja, o sujeito composto bota o verbo no plural. Já sabemos que o verbo tem que ficar no plural, então a letra A, B de bola, e a letra E de escola já estão eliminadas. Agora o verbo indicar, ou é indica ou indicam. Vamos ver o que ele faz. Se tudo ocorrer como indica ou indicam as pesquisas de intenção de voto, ou seja, como as pesquisas de intenção de voto, eu tenho o sujeito. Qual o núcleo do sujeito? Pesquisas. Pesquisas no plural, então o verbo fica no plural. Só está invertida a ordem, percebeu? Como as pesquisas de intenção de voto indicam. Então, vou colocar aqui, indicam, no plural. Indo à questão, nós temos indica, fora. Já está fora a letra B. Bom, então temos letra C e letra D. Caramba, ou é deixará ou é deixarão. Vamos ver. Opa, fiz besteira. Vou à frente. Vamos lá. Aí vem. Com a renovação completa da Casa dos Representantes e 1/3 do Senado, o presidente Barack Obama refém de um Congresso dominado pela oposição. Então vamos lá. Ele quer deixará ou deixarão? O que deixará? As eleições de novembro nos Estados Unidos, com a renovação completa da Casa dos Representantes e 1/3 do Senado, que não me interessa. As eleições deixarão. Perceberam como ele faz? Ele coloca um termo intercalado para confundir a nossa cabeça. Mas você tem que procurar o sujeito. E o sujeito está aqui, ó. O sujeito, e tem o núcleo eleições. Se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se estiver no plural, o verbo fica no plural. Harmonia, concordância. Então, o verbo tem que ficar no plural. Gabarito, obrigatoriamente, letra D. Letra D. Tudo bem? Tranquilo? Então, item 6 foi feito. Vamos agora, item 5 foi feito. Vamos agora ao item 6. Item 6 está aqui.
Assinar a alternativa em que a frase do texto, reescrita, mantém a concordância verbal correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então ele quer uma concordância verbal correta. Mais uma de concordância verbal. As mudanças que ocorrem na vida das pessoas é grande. Olha que coisa horrível. Você tem um pronome relativo, que, e este verbo vai concordar com quem? Com o termo a que se refere o pronome relativo. Que é qual o termo? As mudanças. Então, as mudanças que ocorrem na vida das pessoas, as mudanças são grandes. Totalmente errada a letra A. B. A mobilidade e a violência. A mobilidade e a violência. Este caso é um sujeito composto. Sujeito composto antes do verbo, anteposto ao verbo. Já combinamos. Quando o sujeito for composto aparecer antes do verbo, o verbo só pode ficar no plural. Só que você tem um verbo em forma de locução. Quem é que fica no plural? O verbo auxiliar. Então não é estar, é estão. Então a mobilidade e a violência estão deixando as pessoas cansadas da cidade. Então você tem aí a letra B de bola errada. Em Bogotá, as vagas equivalentes à zona azul, as vagas equivalentes à zona sul, as vagas foram extintas. As vagas foram extintas. As vagas foram extintas. Ou seja, a letra C é uma boa. Vamos ver a letra D. Existe, alguns meios, não. Existe alguns meios, olha o sujeito do verbo existir aqui. Então, alguns meios existem. Sujeito no plural, verbo no plural. Tem de haver concordância, tem de haver harmonia. Não se esqueça disso. Tá legal? Alguns meios que podem levar a uma vida mais harmoniosa. Preste atenção. O pode levar é uma locução verbal. Existe um pronome relativo aqui. E você sabe que a locução verbal vai ter que concordar com o termo a que se refere o pronome relativo. E é um termo no plural. Então, quem é que na locução verbal vai concordar? Vai para o plural? Sinte o verbo poder. Então, alguns meios que podem levar a uma vida mais harmoniosa. Então, a letra D está totalmente errada. Letra E. As críticas que estão sendo feitas para tudo. De novo, concordância verbal com pronome relativo. Está retomando quem? As críticas. Então, este termo vai servir de alvo, de referência para a concordância. Então, ó, as críticas estão sendo feitas pela população, causa surpresas. As críticas que estão sendo feitas pela população causa surpresas. Então, com certeza, a letra E está totalmente errada. Então, nós ficamos com a letra C. Perceba que o tempo inteiro ele trabalha com pronome relativo, com partícula C, com o sujeito posposto, anteposto, com uma ordem inversa nas frases. Então, primeira dica, tente organizar a frase. Tente jogar na sua ordem direta. O que seria uma ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Para você se encontrar, para você se achar. Depois você começa a analisar. Não adianta. Se a casa estiver bagunçada, eu não vou conseguir resolver a questão, Pedro. Concordo com você. Concordo 100% com você. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso. Fique com Deus. Até o próximo bloco. Vamos que vamos. Valeu!